dizer que é um prazer ouvir o hino nacional e depois poder falar de pecuária, que as últimas vezes que a gente tem ouvido o hino nacional geralmente é para assistir a seleção, né, pelo menos, e isso não tem dado muito gosto. Falar de pecuária em ano de mercado firme é mais animador do que assistir a seleção nesses últimos anos. E essa bandeira que já vou começar com um exemplo do que tem acontecido. Claro que esse evento aqui não é de hoje, provavelmente, que traz o hino e traz esse cenário de patriotismo, mas isso aqui nos lembra da situação política, né? A nossa situação política desse último ano, que gerou dúvidas, incertezas, e aí no final do ano nós tivemos uma definição maior, e agora 2019 começou com o Congresso e o Executivo brigando via Twitter, via redes sociais, e isso tem gerado muita turbulência. Turbulência gera percepção de risco sai investimento e dólar sobe. É o que a gente ouviu recentemente. As reformas passando, a reforma da Previdência principalmente, que a gente acredita que vai ser um divisor de águas, e se Deus quiser vai passar, se ela passar com robusta, pelo menos próximo do que tem da proposta inicial ali em termos de valores, mesmo que haja mudanças, se o valor, aquele 1 trilhão que tem sido repetido, se a gente trabalhar próximo daquilo, a expectativa é de retomada de investimento, retomada de emprego e tudo isso numa velocidade relativamente boa. Então a gente pode dizer que a economia brasileira já passou pelo pior, se a coisa destravar do ponto de vista da reforma da Previdência. Se não, a gente aí fica até difícil de pintar o cenário, porque o sistema previdenciário brasileiro hoje é insustentável. Então essa reforma aí precisa ser feita. Mas eu acredito que vai ser feita depois de muita política, muita politicagem, que não é bem a mesma coisa, né? Mas eu acredito que isso saia. E isso tende a gerar um cenário aí positivo para os próximos anos de consumo doméstico. Por enquanto, o que a gente tem? Por enquanto, a gente tem China com um baita de um problema, que até hoje ninguém sabe o tamanho desse problema, porque os órgãos oficiais existem possibilidades, na verdade, de que o drama todo da peste suína africana não esteja sendo desenhado. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fala de uma queda de produção em torno de 10% da produção de carne bovina chinesa. E só para ilustrar, nós temos a população chinesa, que não é pequena, comendo algo em torno de 50 milhões de toneladas de carne suína por ano. É metade da produção mundial. Então, metade do que se produz e do que se consome no mundo, em termos mais arredondados, está na China. Eles comem muito suíno. Uma queda de 10% na produção chinesa equivale a 5 milhões de toneladas. E aí a gente converte isso para boi. 5 milhões de toneladas de carcaça de suíno. Não vai ser direta essa substituição, mas o que isso gera em carne de bovino? São 22 milhões de bovinos. Então, a queda de produção de carne suína da China esperada para esse ano, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que já se fala em quedas bem maiores do que essa, mas a gente usou esse número, que é um número relativamente oficial, por enquanto, equivale a 22 milhões de cabeças de bovinos. Então, só para ilustrar, a gente exporta algo em torno de 20% das 40 milhões que a gente abate por ano. Então a gente exporta 8. A queda de produção da China é de 20. Então aí a gente já vê o potencial. Só o Brasil que vai exportar? Não. Só carne bovina que vai substituir? Também não. Mas é uma lacuna de consumo de produção de proteína na China gigante, o maior consumidor de proteína suína do mundo. Isso vai afetar o mercado de milho, vai diminuir a demanda de milho chinesa, mas eles são grandes produtores, vai diminuir a demanda de farelo de soja. Por outro lado, essa carne vai ter que ser produzida em outro lugar. Então está tudo um pouco incerto ainda do que vai acontecer em relação a isso. Em linhas gerais, a gente acredita que vai haver uma valorização geral das proteínas no mercado internacional. Isso é o que os players têm apontado. A China é o nosso maior cliente. China com Hong Kong, no ano passado, compraram algo em torno da metade das nossas exportações de carne bovina. Nós somos os maiores fornecedores da China. Algo em torno de 30% da carne bovina chinesa importada, da carne bovina importada pela China é brasileira.
Então, nós estamos com a faca e o queijo na mão, a depender de liberação de plantas, mas nós já temos muitas plantas liberadas e comprando bem para a China. O ágio para enviar para a China ainda não é uma coisa oficializada, mas ele já tem sido observado no mercado. Então, tem frigoríficos que falam aí, se for até 30 meses, se for, que é o que a China exige, tem pago aí R$4, R$5 acima, considerando São Paulo ali algumas plantas, mas não é algo que é oficial no mercado, como o ágio Europa, etc. Mas um gado até 30 meses a gente sabe que tem essa demanda adicional que não é pequena. E aí a gente entra em outro ponto, que é a necessidade de precocidade, de eficiência. E aí eu vou trazer alguns números aqui ilustrando resultados de fazendas em níveis diferentes de eficiência, e vai ao encontro também do tema aqui hoje, que é genética, entre outros, é um dos causadores dessa eficiência. Então, quando a gente coloca nutrição, genética, etc., a gente traz esse gado para mais cedo, e hoje em dia 30 meses é a idade máxima do nosso maior comprador de carne bovina. Então, só para ilustrar, quando a gente fala, um gado de 30 meses é muito novo, não é muito novo, está longe de ser muito novo. Nosso maior comprador de carne bovina compra esse tipo de gado. Tá? Então, o título da palestra aqui é como ganhando dinheiro com mercado e tecnologia. Eu vou apontar aqui que o laser não pega no LED. Então, vamos tocando o barco aqui. Bom, então, o que a gente vai abordar aqui? Passar pela diminuição de riscos, falar um pouquinho de resultado e tecnologia, falar do ciclo pecuário, que gera algumas oportunidades, isso é importante de ser aproveitado. O rendimento, o lucro da fazenda, ele não tem que estar assentado em acertar o mercado. A gente trabalha com o mercado ali, eu estou nesse parte de consultoria faz 10 anos, então, considerando aí uns 250 dias por ano, já são 2.500 fechamentos de mercado diário. 250 nada, 250 seria se eu tivesse 100 dias de férias, não é o caso. 3.000 aí, fechamentos de mercado. Então, é muita coisa e a gente tem momentos nos quais a gente não tem como fechar o mercado. Por exemplo, carne fraca 2017, delação 2018, delação em 2017 ainda, a greve dos caminhoneiros em 2018. E aí nós temos pontos aqui que o pecuarista... Acho que não... Bom, aqui eu trouxe 2017, março de 2017. O pecuarista acordou numa sexta-feira, dia 17 de março, com a TV falando da maior operação da Polícia Federal. Carne fraca, o mercado, como é que fecha o mercado num dia desse? Não tinha referência. Depois, 2 meses depois, delação da JBS, delação dos diretores da JBS. Também, mesma situação, cai bolsa, frigorífico sai das compras, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabendo o que vai acontecer, todo mundo se defende, aí ou aproveita a situação para pagar menos também pela roubo e assim por diante. Então o pecuarista ele não pode prever isso, ninguém podia prever isso, e não tem como ele depender do mercado para trabalhar com lucro. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando a gente aumenta a eficiência, eu aumento o meu resultado por hectare, aumentando o meu resultado por hectare, eu tenho mais gordura. Com gordura, eu aguento uma queda de preço maior. Então, nós fizemos recentemente um estudo para uma seguradora que queria fazer resseguros para a pecuária. E aí nós fizemos diversas simulações e os maiores impactos, eles não estão numa variação de preços, eles estão na variação da produtividade ao longo do período. Então, isso é algo que o pecuarista tem que ter em mente. Ele precisa produzir mais na mesma área para conseguir diluir seus custos. Aquele custo administrativo, que ele tem X funcionários lá, se ele produzir 1.000 cabeças, ele pode produzir 2.000 cabeças com o mesmo custo administrativo. Isso é diluição de alguns tipos de custo que nós temos. As depreciações são outro custo que nós temos que diluir também. E aí, como é que eu diluo depreciação? Depreciação de pastagem, colocando mais gado. Depreciação, fazendo uma manutenção, eu alongo a minha vida útil de pastagem. Então, se eu tiver uma vida útil maior, eu vou ter uma depreciação menor por ano.
o ano passado aqui, voltando aos solavancos que o pecuarista não tem que tentar antever, porque ninguém consegue antever. Nós só fazemos isso na Scott Consultoria, só lidamos com o mercado no dia a dia. O dia inteiro tentando entender para onde que o mercado vai. E a gente erra, a gente, no geral, tenta acertar mais, mas ninguém tem bola de cristal. Então, a gente acerta um pouco mais do que erra, senão também é muita coisa, né? Mas a gente, de vez em quando, é pego no contrapé. Imagina o pecuarista que tem que se preocupar com nutrição, sanidade, tá o dia inteiro na fazenda, aí vai chegar em casa, tem que pegar a coisa mastigada ali, da Scott, de outras fontes, e acompanhar. Tem que estar ligado, tem que saber das oportunidades de longo prazo, mas não pode tentar adivinhar, porque o adivinhar é só para tirar o foco da produção. Eu estou me embananando um pouco aqui. Só um minuto. Acho que o computador não está aguentando muita coisa aberta. Bom, mas vamos tocar o barco aqui. Então, qual que é o objetivo de intensificar? Para que eu vou intensificar? Se eu estou vendendo 20 arrobas por hectare ou vendendo 5, eu vou ter mais resultado. Eu trouxe alguns gráficos aqui, vamos ver se a gente chega neles. Então, uma queda de 3, 4, 5 reais da arroba de um dia para o outro não vai me levar para prejuízo, necessariamente. Se eu estou trabalhando apertado, se eu estou trabalhando justo, e quando eu falo de 3, 4, 5 reais é um evento mais crítico, claro, não é o mercado do dia a dia que normalmente não tem essa oscilação. Mas esses eventos críticos, eles não me levam para prejuízo, eles diminuem o meu lucro. E lucro pequeno, se foi bem calculado, ele nunca quebrou ninguém. Então, lucro pequeno ainda é lucro. Isso que eu queria deixar. E é nesse aumento de produtividade que o produtor vai ganhando segurança. Ele aumenta os investimentos diretos, ele tem que colocar mais dinheiro em sanidade, tem que colocar mais dinheiro em nutrição. Só que no final das contas ele está diluindo depreciações, depreciação de curral, depreciação de pastagem, ele está diluindo o administrativo da cidade. E aí tudo isso gera um resultado melhor por hectare, que é o grande objetivo. A fazenda tem uma área específica, uma área X, que tem que ser usada da melhor forma possível. Tá? Então, eu trouxe algumas simulações aqui e um gráfico, por exemplo, ilustrando quantas arrobas nós precisávamos na década de 80 para fazer a reposição. Então, na década de 80, eu vendi um boi gordo, e precisava em torno de 5 arrobas para comprar um bezerro de ano. Vendi por 18, ali vamos arredondar, 18 e precisava de 5, sobrava 13 para eu fazer o meu sistema de produção e ter lucro. Hoje, nessa década, desde 2010, a gente precisa de mais de 8 arrobas por bezerro, na média. Então, quer dizer, eu tenho 3 arrobas que já eram lucro, ou pelo menos para ajudar no meu sistema, e eu não tenho mais. Não, eu aperto o mouse aí. É girando? Bom, e o que isso me faz? Esse aperto da relação de troca. Isso é o que quem tem cabelos um pouco mais grisalhos sabe. Já foi mais fácil ganhar dinheiro com a pecuária. Já foi. Mas a pecuária ainda tem uma característica muito importante, que ela permite erros. Eu posso fazer pecuária meia boca, eu posso fazer mais ou menos pecuária? Não, eu não posso fazer mais ou menos pecuária. Só que a pecuária ela te permite errar ao longo dos anos. Esse é o bom e esse é o ruim da pecuária. O bom por quê? O bom porque te dá mais uma chance. O ruim é porque o pecuarista muitas vezes se apoia nisso. Então a gente tem que ver a pecuária, e por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque você não ter lucro numa situação, em um ano, você está vendendo ali com prejuízo X, mas a agricultura não te dá essa possibilidade. A agricultura, geralmente, um ano de perda de safra, uma perda consistente, ou 2, se não entrar dinheiro de fora de maneira importante, esse sistema se torna inviável. Estou falando do sistema. Muitas vezes o produtor tem outra origem para esse dinheiro e a coisa se viabiliza, mas trazendo dinheiro de fora.
Por que eu quero dizer isso? Da onde que eu estou? Eu quero chegar em 2 pontos. O primeiro ponto é que essa margem que a pecuária te dá de segurança, ela torna a pecuária muito mais interessante se estiver dando o mesmo resultado por área. Então, se eu for intensificando e me aproximar dos resultados da agricultura, não existe cenário de risco e retorno, que é assim que a gente avalia investimento, no qual a pecuária perca para a agricultura. Porque quando eu vou fazer um investimento, o que eu tenho que avaliar? Eu tenho que avaliar o quanto eu vou colocar ali, o meu investimento, quanto ele vai me retornar, ou seja, uma expectativa de retorno, mas qual que é o risco. Por exemplo, quem comprou Bitcoin lá, valia 1 centavo no começo da década de 2000, 2009 eu acho. Hoje, Bitcoin vale milhares aí de dólares, vale 5, 6 mil dólares, não sei como é que está a cotação hoje. Ficou milionário com 100 dólares. Só que por outro lado, a probabilidade dele perder esses 100 dólares era altíssima. Então é risco e retorno. Guardando as devidas proporções, na agricultura eu coloco o dinheiro lá e eu tenho um risco muito maior. Porque na pecuária, se eu tiver algum problema climático mais drástico, eu vendo bezerro, eu vendo boi magro, eu não consigo vender soja se ela não produzir. Então, no mesmo nível de rentabilidade, a pecuária não perde para a agricultura em cenário nenhum de avaliação de retorno de investimento. Isso é uma coisa que eu queria deixar. E aí, quando a gente intensifica a pecuária, a gente se aproxima, e aí tem sistemas integrados e etc. Mas esse é o objetivo de alguns gráficos que eu trouxe aqui, que eu vou ver se eu consigo só passar por eles. Bom, então, as 5 arrobas que eu comentei, deixa eu mostrar o gráfico aqui. Aqui. Bom, esse gráfico ele mostra desde a década de 80 até hoje quantas arrobas de boi gordo eu preciso para comprar o bezerro. Aqui na década de 80, essas linhas são as médias e o verde é mês a mês. Então, com 5 arrobas eu fazia a minha reposição. Agora eu preciso de 8,6 na média. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso ser mais intensivo. Eu estou com uma matéria-prima que relativamente está mais cara e eu preciso ser mais intensivo. E aí quem faz cria, quem veio aqui comprar touro, fala, então você está dizendo que o bezerro está bom, que está fácil ganhar dinheiro com cria? Também não. Aí vem esse outro gráfico aqui que eu queria mostrar. O bezerro, desde o início do plano real, ele subiu aqui, a linha vermelha, é só a variação, tá? Não é o valor absoluto. Ele subiu em torno de 750%, valores nominais. Claro que a inflação fez com que ele perdesse valor na prática. Mas boi magro 730 e boi gordo 570. O que isso indica? Isso indica o boi gordo subindo menos que bezerro e boi magro, quer dizer que a minha troca apertou. E aí, bezerro subindo 750, só que aí a gente olha aqui o custo. O índice de custo da Scott Consultoria no mesmo intervalo subiu 1000%. Então, quer dizer, mesmo para a cria, que não depende de reposição, nós tivemos um aumento maior dos custos frente ao preço de venda. Isso exige aumento de produtividade. Tá? E aí, outro ponto importante, a cria, dessa análise de risco que nós fizemos, a cria é o sistema menos arriscado, entre aspas, da pecuária. Por quê? Porque eu não tenho risco de mercado da reposição. Quando a gente trabalha com simulações de resultado ao longo do ano, no caso do confinamento, muito mais, ou da recria e engorda, eu tenho preço de venda e preço de compra gerando risco. No caso da cria, basicamente preço de venda. A minha compra é muito pequena. Então nós fizemos uma simulação para mostrar justamente como que o resultado da cria é impactado aqui por alguns indicadores. E nós fizemos 3 cenários, baixa, média e alta tecnologia. Eu vou mostrar eles de maneira bem direta. Mas só para ilustrar aqui, isso aqui são só alguns dos parâmetros, nós mudamos diversos deles, mas baixa com 0,8 UA por hectare e alta com 2 UA. Isso, natalidade 60, 70 e 80. Cenário de baixa, média e alta tecnologia. Então isso gerou uma venda anual de 640 bezerros e 2.200 bezerros. E uma produção de arrobas por hectare 3,7, uma venda na verdade de arrobas por hectare 3,7 e 12 arrobas por hectare. E aí vamos ver o que isso gerou de resultado. Descarte também, o descarte aumentou numa proporção menor. E aí alguém fala, mas o descarte faz parte da minha receita. Claro, o descarte é importante, mas a partir do momento que o meu sistema é de cria, o meu objetivo é produzir bezerro.
Então, o descarte faz parte, ele é uma composição importante da minha atividade, mas eu não estou inseminando vaca torcendo para que ela fique vazia. Então, só para ficar... E aqui, resultado da cria. Então, nós tivemos no sistema de baixa tecnologia um custo de R$ 374 por hectare, média 739 e alta 1.146. Tá? Isso aqui é custo. Receita 528, 1.076 e 1.700. E o lucro, que é o que importa, que é o que está sobrando por hectare, 614 contra 155. 4 vezes mais lucro. Agora me fala, se o mercado variar aqui ou lá, quem que vai aguentar mais? Quem que tem mais gordura para trabalhar? Quem produz mais tem mais espaço, porque tem menos peso ali de depreciações, menos peso de custos indiretos. Boa parte daquilo ali é dinheiro colocado na produção, é dinheiro em nutrição, é dinheiro em genética, é dinheiro em algo que está me fazendo gerar resultado. O custo com a depreciação, aquele custo que vai se perdendo ao longo dos anos, ele tem que ser o menor possível dentro do sistema. E, bom, eu vou continuando aqui, na hora que for aparecendo o gráfico a gente vai comentando. Mas, então, na Recria Engorda, nós fizemos uma simulação semelhante também, de baixa e alta tecnologia. 0,7 UA, 3 UA por hectare e diversos outros indicadores, também intensificando, também buscando um ganho, um sistema mais intensivo. E aí nós fizemos a média, desde o início do plano real, de resultado por hectare da Recria Engorda, em valores atualizados. Nós tivemos, no sistema de alta tecnologia, R$ 800 de média por hectare ao ano. É um sistema muito bem feito, mas é um sistema que está batendo com 31 meses nessa simulação. Então, é muito bem feito, 600 gramas dia média, só que é um sistema que ainda não manda para a China, que é o nosso principal cliente. Então, percebam como a régua está aumentando. Então, a coisa precisa ser bem feita hoje em dia, e esses 30 meses do nosso maior comprador, eu acho que é um exemplo muito claro disso. Então, eu precisava só dos gráficos de mercado aqui para a gente tocar o raciocínio. Bom, outro ponto que ilustra, que na verdade faz parte dessa composição de resultado da cria, da Recria Engorda que eu comentei, é o tempo de fazenda. E aí a gente tem alguns exemplos de tempo de fazenda. Se eu tiver um custo mensal de R$ 3 e um animal ficando 15 meses na fazenda, eu tenho R$ 45 por cabeça batida de custo de mão de obra. Se esse animal ficar 30 meses, eu vou ter R$ 90. E aí já sobra R$ 45 para intensificar de outro lado. Então, essa é a linha de raciocínio que eu queria trazer relacionada principalmente à intensificação. E agora vamos falar um pouquinho de mercado. Vamos entrar no mercado, porque a linha de raciocínio da... Pode passar um bocado, por favor. Não, mas só clicando. Põe no mercado para mim, por favor. Pode passar. Não, pode parar aí, por favor. Essa é uma simulação que eu também fiz para ilustrar o peso da troca. Na década de 80 e 90, considerando a mesma mensalidade por cabeça, nós poderíamos vender um boi em 60 meses que ele ainda empatava. Isso sem considerar o custo do dinheiro, ali, o custo de oportunidade. Hoje, com uma mensalidade de R$ 45, eu tenho 34 meses para empatar o meu resultado. Só empatar. Então, se eu abater esse animal, se ele ficar 34 meses na fazenda, eu estou trocando cebola. Na verdade, eu estou perdendo porque esse dinheiro está parado. Mas para ilustrar o quanto a pecuária já foi mais fácil. Tá? Deixa eu... Bom, pessoal, então vamos focar um pouquinho no mercado. 2019 começou... Não, pode passar, por favor. 2019 começou com uma expectativa aí de preços mais firmes e realmente nós temos observado esses preços mais firmes. Por que isso? Porque nós tivemos alguns anos de abate de fêmeas em alta nos últimos anos. Esses abates de fêmeas eles fazem parte do ciclo pecuário.
O que é o ciclo pecuário? São os momentos de aumento e redução da oferta devido à maior e menor atratividade da pecuária. Então, na alta, o que acontece? Na alta está todo mundo ganhando dinheiro, mesmo quem faz com menos eficiência. E aí a diferença também a diferença de resultado. Desculpa, eu vou parar de olhar aqui e vou tocar o barco aqui, que a gente faz mais vantagem para todo mundo. Bom, o que acontece no ciclo pecuário? Tem uma fase de alta, 2010. Todo mundo em 2010 estava ganhando dinheiro com a pecuária. Se não estava ganhando dinheiro com a pecuária em 2010, com os maiores preços ali históricos, a arroba saiu de 76 em São Paulo e foi a 115 de janeiro a novembro. Então, se não ganhou dinheiro vendendo naquela época, tinha que pensar bem. E o que acontece? Meu vizinho está ganhando dinheiro. Então, se o meu vizinho está ganhando dinheiro, eu estou ganhando dinheiro, a coisa está mais interessante, o que eu faço? Eu vou pegar e vou ficar mais interessado em aumentar o meu rebanho, em investir, em diminuir o descarte de fêmeas, e isso vai aumentar a produção nos anos seguintes. Porque a estratégia de um pecuarista fazendo isso, ele não está errado. Só que o problema é que todos, pensando de maneira proposital ou não, mais ou menos a mesma coisa, nos anos seguintes a gente tem um aumento da oferta de bezerros e preço cai. Então, em 2010 o mercado subiu forte, 2011 ficou mais de lado, 2012 a gente já teve queda. Então, esse é o ciclo pecuário. Quando o mercado cai, o que acontece? O excesso de oferta, todo mundo abate fêmea, e aí mais fêmea indo para o gancho, isso acaba intensificando a queda. Menos fêmeas no rebanho, alta para os anos seguintes. E assim por diante. 2019, nos últimos anos nós tivemos abates de fêmeas em alta. E agora para 2019 a expectativa era de uma oferta menor de bezerro. E tem se confirmado. Quando a gente coloca um mapa das variações em 12 meses da reposição, Mato Grosso teve uma alta em torno de 13%, mas os diversos estados ali, a menor alta, se não me engano, foi de 11%. E aí, quando a gente olha o boi gordo, ele tem acompanhado altas em torno de 8% na maior parte das regiões. Uma inflação no período de 4,5%, 4,9% considerando o IPCA. O que eu estou querendo dizer? Boi subiu em valores reais, subiu acima da inflação, só que o bezerro subiu mais. Então a troca apertou um pouco. Troca apertando um pouco, o que isso influencia? Isso influencia também o cenário de confinamento no segundo semestre. Aqui eu usei o exemplo do bezerro, mas com o boi magro a troca também apertou. Então aquele milho que dava uma projeção de relação de troca de 5 sacas por arroba, considerando a referência de São Paulo, para os próximos meses, ele já não está tanto assim. Por quê? Porque o milho vem subindo. Incertezas nos Estados Unidos quanto ao plantio, o plantio está bem atrasado. Então nós temos menos demanda da China, só que nós temos expectativa de produção menor dos Estados Unidos. Ou pelo menos boatos a respeito. Então nós temos um cenário que era muito positivo para o confinamento há algum tempo do lado do milho, mas a troca um pouco mais apertada. E agora o cenário do milho já não está mais tão atrativo. O que a gente tem? Então tem um cenário de menor aumento para o confinamento no segundo semestre. Nós ainda acreditamos que vai haver aumento no número de animais confinados, só que essa conjuntura de milho mais caro e a reposição que já vinha apertando, provavelmente limite essas altas. Positivo para quem tem boi para vender no segundo semestre, positivo para a reposição também. Então, o momento atual é de pressão de baixa. Nós temos aí observado a chegada da seca, mais distribuída, mais atrasada. E isso tem colaborado com uma pressão mais amena, Brasil afora, porque as chuvas foram muito boas este ano. Elas atrasaram, mas elas foram muito boas em boa parte das regiões. Mas agora tinha algum mapa ali que já mostra Brasil Central, expectativa de redução do volume de chuvas para as próximas semanas, próximos meses. E é a chegada da entre-safra. Desova de final de safra, aumenta o volume de oferta, isso típico todo ano acontece. O que é diferente é que em anos nos quais a gente tem retenção de fêmeas, e essa pressão de final de safra é menor. E é o que a gente acredita que 2019 seja. Então a gente está tendo uma pressão de baixa, mas a gente não acredita que essa pressão vai se prolongar por muito tempo. Essa pressão de baixa ela tende a ser mais amena do que em anos nos quais está indo fêmea para o gancho. Por quê? Porque a estação de monta acaba, nós temos o pico de oferta de fêmeas em março, mas maio também tem o segundo maior volume de oferta de fêmeas do ano, quando a gente distribui a vacada aí que é vendida por frigorífico. A tendência é que isso vá mudando ao longo dos anos? Sim. Nós temos países aí com mais
mais tecnologia, mais uso de F1, que a participação de fêmeas nos abates é maior, e isso vai mudar toda a distribuição. Nós temos diversos programas de qualidade de carne que já buscam novilhas, e isso também tende a mudar. Mas hoje o que a gente tem é uma pecuária cíclica, então a gente acredita que 2019 seja um ano de retenção de fêmeas e mercado em alta. Já tem se confirmado, mas a expectativa daqui em diante continua sendo de preços firmes. Aí vem alguém e fala, putz, mas nós tivemos aí um aumento do desemprego nesses últimos meses. Sim, o aumento do desemprego, só que esse aumento do desemprego ele é sazonal. Ele normalmente ocorre porque tem as contratações temporárias no final do ano, e aí, passado esse primeiro trimestre, esses primeiros meses do ano, na verdade, ocorre um aumento do desemprego. Mas quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, está um pouquinho melhor. E essa é a cara da economia brasileira hoje. É um pouquinho melhor do que antes. Nós ainda não temos a economia que nós queríamos e que seria interessante. Isso tem uma pedra no sapato que chama Reforma da Previdência, que tem um Congresso, um Executivo e até um Judiciário de vez em quando ali no meio que não estão se entendendo muito. Então, é o que a gente assiste televisão todo dia. Minha esposa fala que não sabe por que eu assisto jornal, porque sou eu xingando a TV o tempo todo. Então ela fala, você assiste isso só pra ficar bravo? Eu falei, tem que saber o que está acontecendo, mas é xingando a TV o tempo todo. Porque é muito absurdo, é muita coisa que a gente olha e não entende como que aquilo pode estar sendo travado. E aí alguém vem e fala, o presidente perdeu mais uma vez, ou como se a reforma da Previdência fosse um ganho pessoal. Não estou falando de política aqui, eu estou falando da anarquia que virou essa trava toda política por questões de política. Isso está travando economia, consumo doméstico, é 80% do nosso consumo de carne. Isso sobe dólar. Sobe dólar, ajuda a exportação, e exportação China está com um apetite enorme. Então, vendo o copo meio cheio, isso ajuda a amenizar um pouco. E no cenário geral, a gente não acredita que esse consumo um pouco mais fraco, doméstico, vai ter força para compensar uma oferta menor de gado que a gente espera para o longo do ano e as exportações bem. Então nós temos consumo doméstico menor, exportações com alta importante e oferta de gado menor, oferta de fêmeas menor. Resumindo a conversa, esperamos preços firmes para os próximos meses, para o segundo semestre. Passada só a desova de final de safra, só essa ressalva. Reposição, faz 11 meses que o bezerro sobe, que todas as categorias na média de reposição da Scott Consultoria sobem. 11 meses. E a maior alta foi justamente desse último mês. Então, o mercado não só está subindo, como essas altas estão acelerando. É o que nós temos observado. Então, aí alguém fala, putz, mas isso me aperta a troca. Aperta, continua apertando a troca. E aí a gente lembra, 2010, por exemplo, a troca veio apertando no primeiro semestre, e no segundo semestre o mercado do boi foi atrás. Por que eu estou fazendo essa ponderação? Eu acredito que vai ser como 2010? Não, 2010 a economia doméstica cresceu muito. Mas nós temos que lembrar que esse bezerro que está se valorizando, esse bezerro que está menos ofertado hoje, ele é o boi que vai estar menos ofertado nos próximos anos, meses, dependendo do sistema. Então, se está faltando bezerro, não tem como sobrar boi. Essa é a lógica. Isso faz com que as relações de troca se ajustem ao longo dos meses, ao longo dos anos, geralmente. Em outras palavras, bezerro tem subido mais do que boi, mas é muito possível que o boi recupere e ganhe um pouco mais de fôlego aí, se não for no segundo semestre, em 2020. A menos, claro, que nós tenhamos uma catástrofe aí do ponto de vista político e de reformas. Eu estou trabalhando com um cenário de alguma reforma passar ali, um pouco melhor, um pouco pior, mas que a coisa não trava inteira. Tá? Então, voltando um pouquinho para a China, nós temos um cenário completamente incerto ainda do nível de estrago dessa demanda chinesa, nível de estrago da produção e da peste suína africana. A peste suína africana tem uma mortalidade alta, para ilustrar só. Ela no Brasil ela ocorreu ali em 1970, 1980, desde 1981 a gente não tem, mas no Brasil não tem vacina para a peste suína africana, por isso que os Estados Unidos estão morrendo de medo que isso entre lá, porque entrou a peste suína africana nos Estados Unidos, muda completamente a possibilidade de eles atenderem mercados externos. E aí a coisa melhora para o Brasil, entre aspas, porque já vai estar no mesmo continente, é melhor que não aconteça isso, mas vendo um lado
positivo de algo assim, melhoraria a demanda pelo produto brasileiro. A suinocultura brasileira, ela não é tão robusta quanto a avicultura, por exemplo. A gente produz muito menos suíno, isso demoraria para a gente conseguir ajustar e aumentar a produção, mas seria um ponto positivo para preços de suíno, preços de aves. Espera-se um aumento de 15% do consumo, da importação de carne bovina da China em 2019, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Isso pode aumentar 15%, só que para aves e suínos os aumentos estão na casa de 50%. Então, eles produzem muito também, mas então o aumento acaba sendo um pouco maior, porque é o consumo deles, a principal proteína consumida na China é o suíno. Tá? Resumindo a conversa aqui para a gente fechar o raciocínio. Consumo doméstico em recuperação, melhor do que no ano passado, mas ainda não está aquelas coisas. Oferta, esperamos uma oferta menor, tanto de reposição como de categorias mais zeradas. Exportações, ninguém sabe ao certo o quanto elas vão ser boas, mas não tem ninguém que ache que não vão ser, já aumentou 15% nos primeiros 4 meses do ano. Então, exportação tem potencial para a gente ter surpresas e mais surpresas positivas. Fechando o raciocínio, acreditamos em um mercado firme para reposição e firme para o boi gordo com valorizações de segundo semestre. A gente está trabalhando, o mercado futuro estava trabalhando com 164 há alguns dias, voltou agora para 161, 162, isso considerando São Paulo como referência. Então, esses 160, 164, eu não... Claro que a gente sem bola de cristal, mas não é um mercado que historicamente seria algo extremamente otimista. Ele pode, mesmo nesse valor, ainda ser superado pelas cotações que venham a ocorrer. Quando a gente pega a variação dos preços em momentos de retenção de fêmeas, o que a gente tinha em janeiro, isso daria uma arroba de 170 em outubro, com a média das variações de anos de retenção de fêmeas. Só para ilustrar como o 160, embora já seja uma alta interessante, ele não é um valor historicamente inédito. Tá? Então, para fechar o raciocínio, eu queria deixar esse recado. Expectativas positivas para reposição, para boi gordo, com todas as dúvidas que recaem aí sobre as reformas, sobre a Previdência e sobre essa nossa situação política. Eu acho que o recado era esse, eu queria dizer que eu estou à disposição para alguma dúvida, agora ou depois, e é isso. Se alguém tiver alguma coisa, então queria agradecer mais uma vez pelo convite e pela participação de todos, pessoal.